E é isso que as pessoas não entendem muito. Elas querem crescer, prosperar, ter dinheiro, mas as reações que elas têm com relação ao dinheiro são totalmente contrárias ao que elas pensam conscientemente. São 3 fatores importantíssimos que eu vou compartilhar com você aqui neste vídeo, que se você entender e praticar, você pode mudar a sua vida e atrair os seus objetivos, tá? A primeira é, você não é os seus pensamentos. Segunda, suas ações não te definem. Terceira, os resultados não mentem. Eu sou o Hermano. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder o nosso conteúdo. Não esqueça do like, ajuda bastante, e também de compartilhar esse vídeo caso seja útil para você e faça sentido. O primeiro tópico que nós vamos falar aqui é sobre você não ser os seus pensamentos. Eu sempre trago aqui para o canal o conceito da lei do pensamento, dessa energia poderosa que molda os nossos resultados, que molda a nossa vida. Uma vez que você tem um pensamento firme na sua cabeça, na sua mente, esse pensamento descer para o seu subconsciente, você vai se tornar aquilo que pensa. Uma hora ou outra, você vai se tornar naquilo que pensa. A Bíblia diz assim: aquilo que o homem imagina em seu coração, assim ele é. Guarda os seus pensamentos, porque são eles que moldam os seus resultados. Esse é um princípio básico para que a gente possa entender como alcançar os objetivos e entender o que de fato está acontecendo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo, começa a partir de um simples pensamento, de uma fagulha elétrica no seu cérebro. Mas com esse meu primeiro princípio aqui que eu quero tratar com você, é trazer essa consciência de que você não é os seus pensamentos. Mas que paradoxo. Bom, se os pensamentos eles constroem a minha vida, eu vou ser aquilo que eu penso, então eu não sou os meus pensamentos? É essa consciência que eu quero despertar em você hoje. Que mesmo que os pensamentos estão permeando aí a sua mente, esses pensamentos não determinam quem você é. Sim, eles vão, com o tempo, se você não cuidar dessa sua cabeça, fazer uma higiene aí na sua mente, eles vão sim ser os responsáveis por dar start a tudo de bom ou de ruim na sua vida. Mas o que nós precisamos entender é que eu tenho que ter a consciência que eu não sou esses pensamentos. Quando eu tenho esse despertar, eu tenho o poder de deixar esse pensamento criar ali, né, uma casa, fazer morada, ou eu posso simplesmente identificar os pensamentos que não são meus. Você sabia que existem pensamentos que não são seus, que foram fabricados no extrafísico? Pois é, muita gente não tem essa noção de que pensamentos são ondas elétricas. Os pensamentos que você produz no seu cérebro, na sua mente consciente, são ondas elétricas, ok? Podem ser a sua própria onda elétrica dos seus próprios pensamentos, você mesmo ali pensando. Mas, em grande parte das vezes, nós somos invadidos por pensamentos intrusivos que veio do extrafísico. E aqui o extrafísico que eu falo pode ser tanto o extrafísico da malha quântica, que temos aí essa conexão. Todos os pensamentos que estão à minha volta, né, na sua casa, por exemplo, você e os seus familiares, estão meio que numa malha elétrica, de eletromagnetismo. E aí está o seu pensamento também. E aí você tem o seu pensamento próprio, tem o pensamento da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu esposo, dos seus filhos. E tudo isso cai nessa malha invisível e, de certa forma, molda o pensamento coletivo da sua casa. Preste atenção nisso. Pensamento coletivo. Você sabia que existem pensamentos coletivos que não são do indivíduo, são da população, são
das pessoas que te rodeiam, são da mídia, pensamentos que você de alguma forma se acopla a eles, ou eles se acoplam a você, através dessa malha energética, eletromagnética ou malha quântica. E olha só, também temos o extrafísico do lado espiritual. Você sabia que o mundo espiritual também fabrica pensamentos e coloca na sua cabeça? Como é que isso acontece? Lembra que nós estamos todos conectados em uma malha, tá? Através dessa conexão é que os pensamentos intrusivos do mundo espiritual vêm até você de uma maneira sutil e você pensa que são os seus próprios pensamentos. Ok? Isso é um nível de consciência que você vai adquirindo, que você vai conseguir identificar, quais são os seus pensamentos? 2, quais são os pensamentos coletivos que eu estou tendo da minha família, das pessoas que estão à minha volta, no meu bairro, na minha cidade, no meu país? E quais são os pensamentos que são vindos do mundo espiritual? Isso é muito importante você entender. Agora, quando eu digo que você não é os seus pensamentos, eu estou dizendo sobre isso. Sobre você ter inteligência o suficiente para identificar pensamentos que não batem com aquilo que Deus disse para você. Olha, quando você começa a pensar algo do tipo, eu não consigo, vai ser muito difícil, pode ser um pensamento gerado por uma crença limitante sua, claro que pode, mas pode ser um pensamento que veio de uma maneira sutil, de um plano sutil, para te desestabilizar e fazer morada na sua mente. Eu dou sempre uma ilustração sobre um pássaro que vem e pousa na cabeça de alguém. Isso aí pode ser de uma certa forma inevitável, né? A gente está aqui, o pássaro pousou. Agora, se ele vai querer fazer ninho aqui, é você que vai decidir se ele vai fazer ou não esse ninho, né? Fazer uma casa, uma morada. Da mesma forma, é quando esses pensamentos surgem na sua mente. E quando você passa o filtro, que eu chamo do filtro dos pensamentos, que está em Filipenses 4:8, você começa a identificar o que realmente vem de Deus para você, o que vem do seu coração, ou o que vem do mundo contrário, de um mundo que trabalha para que você não prospere. E qual é esse filtro? Filipenses 4:8. Ele diz: tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se algum louvor nisso, se alguma virtude você encontra nesses pensamentos, se é verdadeiro, se é honesto, nisso pensai. Esse é um filtro que está em Filipenses 4:8. Depois você pega a sua Bíblia aí e lê Filipenses 4:8. Com esse filtro, a gente consegue identificar que tipo de pensamento nós estamos tendo e de uma maneira que a gente entende os pensamentos que são nossos, o que não são, e se esse pensamento veio de Deus ou não. A Bíblia também diz assim, Deus falando: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para te fazer prosperar e te dar um futuro. Isso são os pensamentos de paz que Deus tem para nós. Tendo em vista que você vai se tornar naquilo que você pensa, é importante identificar que você não é primariamente esses pensamentos. Se você identificar os ruins, deletá-los, você não será aquele pensamento. Agora, se eles descerem para sua mente subconsciente, meu amigo e minha amiga, uma hora ou outra, você vai se transformar exatamente naquilo que pensa. Agora, eu quero falar com você sobre o segundo tópico. As suas ações não te definem. Você sabia disso? Olha só. Tudo que a gente quer conquistar na vida passa por um princípio de entender que primeiro muda a maneira de pensar, a mentalidade, né? E depois a gente precisa entrar em ação para realizar os nossos sonhos, buscar desejos e objetivos. E existe uma lei chamada a lei da ação. Essa lei diz que se eu não fizer a minha parte aqui no mundo físico, eu não vou conseguir manifestar o mundo extrafísico, aquilo que está lá no mundo extrafísico, que são os meus bens. Deus diz em Provérbios 8:17, assim: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontrarão, me acharão.
riquezas e honra estão comigo. Ó, e ele diz que ele enche aquele que o ama de bens duráveis. Olha que interessante. Só que tem uma ação aí. Temos que buscá-lo, né? Temos que encontrá-lo de madrugada, no momento em que você realmente dá como primícia, para alinhar os seus pensamentos e os seus sentimentos naquilo que Deus quer para você. Mas as suas ações não te definem. Também não dizem quem você é. Aquilo que você faz pelos outros, aquilo que você faz pela sociedade, pela igreja, por você, essas ações não te definem. Como é que eu vou saber quem de fato você é? Se você quiser saber quem de fato você é só você analisar não as suas ações. Porque as ações estão na consciência, no cognitivo, nos seus pensamentos. Agora, meu amigo e minha amiga, quando você reage, esse é você. Então, se as suas ações não te definem, as suas reações dizem muito sobre você. Aquele impulso, sem você perceber, espontâneo, aquele palavrão de raiva em um momento em que você fala, por que eu falei isso? Né? Aquele dirigir no trânsito quando alguém te fecha e você abre a porta e xinga. Essa é a sua reação. Reação tem a ver com o que está armazenado no seu subconsciente. Então, todas as vezes que o seu subconsciente é acionado, vem aí o seu verdadeiro eu. E não tem problema se você, em determinadas situações, identificar as suas reações não boas. Ai, nossa, que coisa horrível que eu fiz. Então, você pode identificar as coisas que você não gosta em você e começar a mudar, a buscar por mudança, a buscar por desenvolvimento, a ponto de esses seus pensamentos conscientes descerem para o seu subconsciente. Quando o pensamento que está na sua mente vai para o seu subconsciente, e aí você começa a buscar por isso, aí a ter ações também para crescer, ter ações para desenvolver, essas ações não te definem, mas de tanto você fazer e realizar, aquilo se torna parte de você. É o que nós chamamos de programação interna ou programação mental. A partir daí, essas ações que você teve em busca do seu objetivo vão se tornar a sua programação. E quando você reagir a algo, você vai reagir de acordo com essa programação, esse alinhamento. E é isso que as pessoas não entendem muito. Elas querem crescer, prosperar, ter dinheiro, mas as reações que elas têm com relação ao dinheiro são totalmente contrárias ao que elas pensam conscientemente. Por exemplo, você foi convidado para ir no jantar com um amigo, tá? Um exemplo aqui. E você é acostumado a ter a sua comida lá normal, né? Arrozinho, feijão, uma carninha, né? Que aí você tem aquele cálculo, né? Arroz, feijão, carninha. Esse prato aqui daria X valores. Ok. Aí você chega num jantar e lá no jantar do seu amigo, lá na casa do seu amigo, e aí eles te servem uma comida totalmente requintada, diferente. E aí você pergunta ou fica sabendo o valor daquela comida e descobre que o valor daquela comida que você está comendo equivale ao seu salário de um mês. E o seu amigo está ali, feliz, dando para você. Na hora, o seu inconsciente reage. Vai dizer assim, nossa, por que esbanjar esse dinheiro todo? Volta uma comida que vale um salário mínimo. Eu trabalho o mês inteiro, o cara gastou isso aqui num jantar. Isso é as reações inconscientes que você tem sobre dinheiro. E aí você quer prosperar. Sabe de uma coisa? Enquanto você não tiver ações para mudar as reações, você nunca vai prosperar, principalmente com relação ao dinheiro. Certo? Às vezes a gente vai no shopping e olha aquelas roupas, tem as roupas de vitrine, de promoção,
R$ 20, R$ 30 e tem uma camisa de marca ótima e tá lá R$ 200. Certa vez eu tava com um amigo e ele disse assim, nossa, eu compro 10 blusas com o valor dessa. 10 camisetas de R$ 29 no valor de uma de 250. Aí eu entendi que o que estava ali falando, na verdade, era a mente subconsciente dele nas reações com relação a finanças. E aí, em determinado momento, eu fiz uma pergunta para ele. Você gostaria de usar uma camisa? Eu esperei passar, tá? Aí eu perguntei, você usaria uma camisa de R$ 250? Bom, se eu tivesse, eu usaria, né? Eu falei, mas você prefere comprar uma de 29 ou uma de 250? Aí ele me disse, bom, se alguém me der, eu não tenho problema de usar de 250. Ah, mas eu não tenho coragem de dar R$ 250 em uma blusa. Eu não tenho coragem de tirar 200 e poucos reais e dar numa camiseta. Agora, se me derem, olha só. Essa é a mente da pessoa de mentalidade pobre. Nada a ver com a pessoa, mas de mentalidade. Olha, se você me der, eu uso. Mas eu não tenho coragem de comprar uma blusa de R$ 250. Então aí estão as realidades inconscientes que dominam a mente e que dominam as finanças das pessoas. O que eu quero com esse vídeo aqui é falar com você sobre as maneiras que você pode mudar a sua vida aplicando esses conceitos. Mudando a maneira de pensar e a maneira de se portar com relação às finanças. Porque eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham ou que seguem canais similares aqui no YouTube, elas têm várias situações na vida delas que elas querem mudar. Mas se tem uma que eu posso assim falar, fechar os olhos e jogar uma flecha que eu vou acertar, mesmo sem olhar, é sobre finanças. A maioria das pessoas não tem educação financeira e não é culpa minha ou sua não ter educação financeira. Porque a escola não nos ensina isso. Os nossos pais não tinham também bagagem para nos ensinar isso. Mas a partir do momento que você tem esse despertar, essa consciência, você começa a crescer. E é isso que eu quero que você tenha a partir deste vídeo. Que você comece a ir no shopping, na sua cidade, olha para a camiseta, embora você não tenha, de repente, o dinheiro em mãos, ou para o terno que você quer comprar, não fique comparando com o que você ganha. Porque você não pode medir apenas com o que você pensa que tem. Porque a partir do momento que você começa a visualizar com um olhar de quem estaria tudo bem se pudesse comprar aquilo, você vai começar a ter condições financeiras para mudar aquilo, para comprar aquilo. A questão é, a pessoa diz, eu jamais gastaria R$ 200 em uma camiseta. E olha o que ela diz. Eu jamais. Então, essa fala, essa maneira de se comunicar, diz muita coisa sobre qual é a informação inconsciente e as reações que estão dominando a sua vida. Comece a mudar o modo de falar. Né? Não dizer assim, se alguém me der, eu... Não, ninguém vai te dar nada. Você tem que buscar correr atrás dos seus objetivos. Você vai conquistar os seus objetivos. Então, nunca diga assim, jamais eu compro um carro de R$ 200 mil. Jamais eu compraria um carro de 500 mil. Imagina, comprar uma casa. Você tem que pensar da seguinte forma. Bom, quando eu tiver condições, eu vou comprar. Muda tudo. Você não está dizendo que você é pobre e que você nunca compraria. Você está dizendo... Assim que eu tiver de posse deste dinheiro em minhas mãos, eu vou comprar. Então comece a ter essa perspectiva de vida. Passe em frente a uma casa que você admira, que você gostaria de morar nela, de comprar ou de alugar, e não diga assim, nunca eu vou morar nessa casa, jamais eu vou comprar essa casa. Não, você diz assim, assim que eu tiver com recursos nas mãos, eu vou vir comprar essa casa. Muda tudo. Assim que eu tiver com o recurso na minha mão, eu venho comprar esse carro.
Você começa a mandar informações para sua mente subconsciente de que você ainda não está com dinheiro. Não é que você nunca vai ter, jamais vai ter, ou se tiver, nunca comprará. Muda tudo. Então comece a andar nesse parâmetro de vida. São insights que eu estou te dando aqui que às vezes as pessoas cobram para ensinar você em mentoria. Inclusive eu ensino isso para os meus mentorandos. Né? Se você quiser ter um acompanhamento comigo em uma mentoria, aqui abaixo tem um link para você saber como você entra para a minha mentoria. Por falar nisso, temos a mentoria aqui, ó, no link aqui, ó, O Despertar. Essa é a mentoria, tá bom? É o nome da mentoria. Qual é a função do Despertar? É formar uma nova geração de co-criadores à luz da palavra de Deus. Isso mesmo. Para você que é cristão, para você que tem medo de estudar sobre leis universais, estudar sobre física quântica e estar infringindo os padrões, quebrando limites da sua fé, eu te apresento o Despertar, que é justamente ensinado, ministrado, acompanhado por mim, um cristão fiel a Deus, tá bom? Então não precisa ter medo de estudar essas coisas. É claro que você precisa saber de que fonte você está buscando isso. Né? Não é todo mundo, não é toda fonte que você vai buscar. Principalmente sendo cristão fiel e que teme a Deus e quer cumprir os princípios bíblicos. Então, se você tinha medo, não precisa ter mais. Acesse o link e faça uma aplicação. Quem sabe você pode pleitear aí e conseguir uma vaga em um grupo de mentoria comigo, tá bom? Terceiro ponto é, resultados não mentem. O que você quer dizer com isso, irmão? Você pode mentir sobre qualquer coisa, mas os resultados que você está tendo na sua vida, esses não mentem. Então, se você quer saber se o que está dentro da sua mente subconsciente está errado ou não é o correto, como você vai olhar? Hã? A pessoa me diz assim, como é que eu vou saber quais são os meus paradigmas, quais são as minhas programações? Eu vou ter que olhar para dentro, irmão? Eu digo, não, você vai ter que olhar para fora. O que eu digo? Você tem que mudar aqui dentro. Muda aqui dentro que o exterior também se transforma. Quando eu mudo, tudo muda. Mas para você encontrar o que está errado com a sua vida, você precisa olhar os resultados. Os frutos que você está tendo nesse mundo físico, porque é o invisível que cria o visível. Em uma árvore, os frutos são os resultados. Mas o que cria os resultados? As raízes. As raízes são visível ou invisível? Elas estão invisíveis debaixo da terra. Então, se eu quero saber que tipo de fruta, qual é a espécie daquela fruta, ou qual é a saúde da raiz, é só eu pegar um fruto. É só eu pegar uma maçãzinha e comer. Tá boa? Tá meio aguada, tá sem doce. E aí a pessoa vai lá e coloca mel, coloca açúcar, faz um doce de maçã. Não resolve. Porque o que está causando o fruto são as raízes. Mas se eu olho para o fruto, eu entendo quais são os problemas da raiz. E olha só, Jesus disse, você não pode comer de uma árvore não pode dar fruto bom e fruto mau. Uma fonte de água não pode jorrar ao mesmo tempo água boa e água ruim. Então, pelos frutos, a gente conhece a árvore. E pela água, a gente conhece a procedência da fonte. Então, quer que a sua vida mude, olhe primeiro para os seus resultados. Por quê? Porque eles não mentem. Todo mundo pode mentir para você. Todo mundo. Ó, um exemplo bem esdrúxulo aqui. Às vezes a gente fala assim, eu tô bonito. Né? Daí a pessoa fala assim, tá lindo. Ela pode estar mentindo para você. Como é que você vai descobrir se a pessoa está mentindo que você está legal ou não? Olha para o espelho. O espelho é o reflexo. Reflexo é fruto. Fruto é resultado. Então, se você olha para o espelho e vê que está com a cara toda suja, amassada, toda borrada, a maquiagem toda detonada, mesmo que alguém disse que você está bonita, os resultados não mentem. Então, pega isso. Pega essa chave aí e entenda. Ó, eu vou repassar aqui, ó. Primeiro, você não é os seus pensamentos, mas você pode controlá-los, identificá-los e mandá-los fora. Ou se for um pensamento bom, ok. Segundo,
Suas ações não te definem, mas o que te define são as reações inconscientes. Essas é que estão te dando problemas. E a terceira é: os resultados não mentem. Se você entender esses 3 princípios e começar a praticar isso na sua vida, tudo será possível. Você vai conquistar os seus objetivos, inclusive vai mudar a sua vida. Em abril, nós estaremos lançando mais uma turma do Despertar, a mentoria que está formando uma nova geração de co-criadores à luz da palavra de Deus. Eu quero te ver lá. E aí, vou te ver? Então, eu te vejo também no próximo vídeo. Até lá.